Paz, Senhor, queridos, boa noite. É uma alegria estar com vocês. Hoje nós vamos voltar para o nosso estudo sobre o Covid-19 e Jesus e o Covid-19. Já vai aí colocando nos comentários aquele seu amigo que está em casa, desesperado, com medo do Covid, principalmente aquele que é cristão, aquele que é crente. O crente que está com medo de morrer do Covid-19, já vai colocando o nome dele aí, vai chamando ele para essa live. Aquele irmão, aquela irmã, aquele seu familiar que está preocupado com a situação financeira, que está preocupado com o contágio, vai chamando ele aí para essa live para que ele possa estar ouvindo sobre a doçura do reinado de Deus em meio à pandemia. É isso que nós vamos conversar hoje aqui. Já vai colocando aqui, né? Se você deseja estar recebendo aí um convite das lives, se você deseja também fazer um pedido de oração, nós temos um WhatsApp da igreja que está aí disponível para vocês. O WhatsApp é o 4604-2058. 4604-2058. O código é 11, tá bom, queridos? Eu gostaria de começar lendo um texto que está no livro do Jesus e o Covid-19. Se você não tem o livro e deseja recebê-lo em PDF no seu WhatsApp, coloque aí no comentário que nós vamos estar providenciando para você uma cópia. Eu estou lendo um texto que está na página 48 do livro. Esse texto é a frase de um missionário chamado Henry Martyn. Henry Martyn, ele foi missionário na Índia lá por volta do ano 1800. Ele morreu de peste, como o coronavírus, né? Uma pandemia, quando ele tinha 31 anos de idade. Então, Henry Martyn, um missionário, morreu de contágio de uma doença, uma peste, aos 31 anos de idade, na data de 16 de outubro de 1812. Então, ele morreu em 16 de outubro de 1812. E em janeiro de 1812, ele escreveu no diário: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas, seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se Ele tem um trabalho para eu fazer, eu não posso morrer. Esse homem morreu dia 16 de outubro. Essas palavras ele escreveu em janeiro. Então, no mesmo ano que ele escreveu essas palavras, ele morreu, aos 31 anos de idade. E nessas palavras ele confia no propósito de Deus. Ele diz que na mente dele, no coração dele, ele tinha um propósito que era a tradução do Novo Testamento para a língua persa. E ele gostaria somente de terminar essa tradução antes de morrer. Mas ainda assim ele disse que seja pela vida ou seja pela morte, ele queria viver para a glória de Deus. E glorificando a Deus, enquanto ele não terminasse o trabalho que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele, ele entendia que ele não iria morrer. Então ele entendia que ele não poderia morrer, ele era imortal, até que cumprisse o plano e a obra de Deus na vida dele. E nós vamos falar a respeito disso hoje. Como Deus controla o último suspiro nosso. Como Deus define, como Deus tem nas suas mãos, na sua soberania, o controle
do último dia que nós viveremos, do último suspiro que nós daremos, do nosso último momento nessa vida. Quem decide quando você vai morrer não é a doença que você tem. Quem decide a data da sua morte, o ano da sua morte, não é um laudo médico. Quem decide a data da tua morte é Deus. Deus tem escrito nos céus todos os dias da nossa vida. Ele tem escrito nos céus os contados todos os nossos dias. As pessoas tendem a pensar nisso como uma má notícia. As pessoas falam assim, não, eu gosto de viver, ninguém quer morrer. As pessoas falam assim, não, eu quero é viver. E aí quando elas sabem que é Deus, ou seja, um ser soberano, um ser onipotente, que pode todas as coisas, que é misericordioso, que é bondoso, e ainda assim permite, ou define, ou determina a morte das pessoas, as pessoas tendem a não compreender. Aqueles que ficam, aqueles que perdem familiares, eles tendem a não compreender o porquê que Deus levou tal pessoa, o porquê que Deus permitiu que tal pessoa morresse. Então, se Deus é soberano, se Deus poderia ter feito com que essa pessoa ou aquela pessoa não tivesse morrido, e Ele fez, ou Ele permitiu, Ele determinou a morte dessa pessoa nessa data, as pessoas tendem a não compreender. Casos como esse de Henry Martyn, como Deus poderia determinar, permitir que um missionário que prega a palavra dele, que prega a mensagem dele, o evangelho dele, morresse de peste aos 31 anos de idade. As pessoas têm que dizer, isso é um desperdício, morreu na flor da juventude, não pôde aproveitar nada da sua vida. Então nós não compreendemos a morte, nós não aceitamos a morte. Na verdade, as pessoas gostariam de viver toda a vida. E o que eu sempre tento dizer e passar é que nós, sim, não fomos criados para morrer. A morte, ela é uma consequência da maldição de Deus sobre a humanidade por conta do pecado. A morte é um julgamento de Deus. Deus disse para Adão no Éden: o dia que vocês comerem deste fruto, certamente morrerão. E nós até hoje, nós morremos por quê? Porque nós nascemos em pecado, nós pecamos. A Bíblia diz que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós trabalhamos o mês inteiro no nosso trabalho e no final do mês nós recebemos o salário, o pagamento pelo mês de trabalho. E a Bíblia diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Você peca durante a sua vida e o pagamento, o resultado da sua vida de pecado é a morte. E uma coisa nós sabemos, que todos nós um dia iremos morrer. Todo mundo sabe que um dia irá morrer. Então, isso deve ser enfatizado na nossa mente e no nosso coração, que se o salário do pecado é a morte, e eu vou morrer um dia certamente, então, tão certo quanto é a minha morte, é certo que eu sou um pecador. Porque se eu não fosse um pecador, eu não necessitava, eu não precisaria morrer. Mas se eu vou morrer, é porque eu vou morrer por conta dos meus pecados. Então, a morte é inevitável, mas nós tentamos adiá-la. Nós tentamos negociar com seguros de vida, seguro de saúde e tantos outros métodos humanos para nós podermos prolongar os nossos dias na terra.
E quando vem uma doença assustadora como essa, o Covid-19, tirando, abalando, as estruturas da sociedade, levando, ceifando vidas, aí começa a disparar-se culpados, disparar na rádio, nos jornais, nas televisões, negligência de um, negligência de outro, culpa de um, culpa de outro. Por quê? Porque a sociedade não está acostumada, não está preparada para ver a morte, e principalmente ela vindo em massa. Mas o cristão, ele é diferente. O cristão não teme a morte. O cristão, ele entende que ele não morre. Quem está em Cristo Jesus não morre. A Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus dorme, descansa. Descansa do peso, do fardo desta vida. Descansa das preocupações, das angústias, das tentações, dos desejos pecaminosos. Nós descansamos. E enquanto vivemos, nós confiamos em Deus, confiamos nas mãos de Deus, na doçura da sua soberania, do seu reinado, que Ele está no controle das nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 31. Vou começar no 31. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se você, aqui que vem na minha mente, eu gostaria de citar alguns nomes. Eu tenho uma prima chamada Thaís Cristine, eu não sei se ela está acompanhando, às vezes ela acompanha nossas lives. Aqui tem a Elizabeth Trívia, a Luciana Leite, do Valdir, são profissionais da saúde. Nesse momento de pandemia, eles podem dizer: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Temos outros profissionais que estão de frente com essa pandemia. E esse texto está dizendo que nós somos todos os dias colocados diante de situações que colocam nossa vida em perigo. E Paulo vai além. Paulo está dizendo que o que colocava a vida dele em perigo não era o trabalho dele para trazer o sustento para casa. O que colocava a vida do apóstolo Paulo em perigo era a pregação do evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: eu prego o evangelho, eu ministro a palavra,
em locais aonde as pessoas querem me matar. Eu compartilho o evangelho e a palavra em locais aonde a palavra não é bem-vinda. Mas por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. E ele se considera como ovelhas destinadas ao matadouro. Sabe, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu não consigo entender o cristão que pensa o seguinte: você é cabeça, você não é cauda. Não se rebaixe, não se humilhe, você é filho do rei. Cristão que se coloca numa posição autoritária, coloca-se como pessoas importantes e influentes. Sim, a Bíblia diz que nós somos, como cristãos, embaixadores de Cristo Jesus. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. Mas olha o que Paulo diz: nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo então olhava para os cristãos na época dele e não fala assim: olha, nós somos considerados como animais de pedigree, somos considerados como leões, somos considerados importantes. Não, Paulo está dizendo: nós somos considerados como ovelhas. Um animal dócil, um animal que não contra-ataca, um animal que não reluta. E ele fala assim: ovelhas destinadas ao matadouro. Eu não consigo entender cristãos que são ativistas, cristãos que querem os seus direitos à força, cristãos que não se comportam socialmente como ovelhas destinadas ao matadouro, mas se comportam como leões. Sim, nós devemos votar, sim, nós devemos ter representantes políticos, não há problema algum nisso. Mas no fundo, essa terra não é nossa casa. Esse lugar não é nosso, nós não somos bem-vindos aqui. E quando chegar, e vai chegar, o dia em que irão nos perseguir por amor a Cristo, não brigue, não lute, não mate, não persiga pelos seus direitos, mas entenda que nós somos tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nossa, pastor, que triste. Eu não queria ligar a live para ouvir uma coisa dessa. Mas isso é um exemplo. E agora você linka isso com o Covid. Que diferença faz? Paulo estava falando da perseguição cristã e eu aplico hoje a pandemia. Se você sai trabalhar, se você vai para o seu emprego, se você vai para a sua faculdade, para o seu local de trabalho, você pensa: eu vou como ovelha destinada para o matadouro. Mas Paulo diz: olha, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ele está no controle e Ele te ama. Um outro texto está em Mateus capítulo 6. Desculpa, Mateus capítulo 10. Mateus 10, 29 ao 31. Diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais.
esse texto, ele se encaixa para tirar da mente e do coração que Deus não se importa com as nossas vidas, que somos dispensáveis, que o fato de Deus permitir uma pandemia que até agora já matou milhares de pessoas, demonstra que Deus não se importa com mortes, que Deus é um lunático, que Deus o sobrenome de Deus é Bolsonaro, é Messias também, não se preocupa com a morte das pessoas. E esse texto está dizendo totalmente ao contrário. Esse texto está dizendo o seguinte, que primeiro Deus compara as nossas vidas, compara cada um de nós com os pardais. Primeiro ele está dizendo o seguinte, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Então na época de Jesus eles comerciavam essas aves. E quando diz que 2 eram vendidos por uma moedinha, está dizendo aqui que centavos, uma moeda muito baixa, você comprava 2 deles. Então eles viam pardais, esses passarinhos, como animais sem valor, porque qualquer moedinha que a gente achava jogado aí dava para comprar esses passarinhos. E aí o escritor bíblico diz o seguinte, então, esses passarinhos que com uma moedinha vocês compram 2, ele diz o seguinte, então, esses passarinhos, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Então Deus ele está dizendo o seguinte, então, esses passarinhos, por menor que seja o valor deles, por mais que você possa comprar ele com uma pequena moedinha, esse passarinho que aos teus olhos não tem valor algum, ele não morre sem a permissão de Deus. E aqui eu vou abranger para toda a criação. Nenhuma minúscula aranha, nenhum mosquitinho, nenhuma aranha, nenhum pernilongo, por menor que seja, uma pulga, ela não morre sem o consentimento de Deus. E aí, o escritor vai adiante e diz o seguinte, agora vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ele está dizendo o seguinte, se esse passarinho que não tem valor algum, não morre sem Deus saber, sem Deus consentir, e olha que é um passarinho que você, por uma moedinha, você compra 2, então, Deus sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça, o tanto que Ele te conhece, o tanto que você é importante. E aí ele fala o seguinte, então, não tenha medo, porque você vale muito mais que muitos pardais. Muitos pardais. Não tenha medo. Então, Deus conhece, Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça e nós temos muito valor. Nenhum animalzinho na criação morre sem o consentimento de Deus. Logo, se nós temos mais valor do que muitos pardais, a Bíblia está dizendo então, muito mais nós, nenhum de nós irá morrer sem o consentimento de Deus. Se algo quiser tirar a nossa vida, é necessário pedir permissão de Deus. Deus não chega no hospital ou na sua casa e aí fala o seguinte, cheguei atrasado, o Covid já levou essa pessoa. Nunca isso vai acontecer. Deus está no controle. Nem Satanás, as pessoas falam o seguinte, fazem um alarde de Satanás, um alarde do diabo,
O diabo quer tirar a sua vida. O diabo está mexendo na sua casa. O diabo está colocando o dedo no seu filho. O diabo fez, o diabo aquilo. A pessoa fez uma macumba para você. Aquele fez uma macumba para você. Foca no diabo. Mas meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, o diabo não pode fazer nada com ninguém sem o consentimento de Deus. Pastor, mas eu vejo no YouTube aqueles pastores que fazem aquelas campanhas, e aí fala que um irmão e a irmã fez um trabalho de macumba para aquela pessoa, e aí aquela pessoa estava passando um sofrimento, e aí o senhor está dizendo que o diabo não faz nada se Deus não consentiu? Então se o diabo fez na vida daquela pessoa é porque Deus consentiu? Sim. Todas as pessoas que o diabo fez mal na vida delas foi pela permissão e consentimento de Deus. E o porquê que Deus consentiu e permitiu são inúmeros casos, inúmeros propósitos. Mas o que nós devemos entender e esclarecer é que, enquanto o diabo olha, eu vou falar aqui o diabo, que é o ser maligno mais perigoso e poderoso que é o nosso adversário. O Covid comparado ao diabo é fichinha. Peste negra, sabe, o Satanás, o diabo, ele é mais letal que a pandemia. Ele é mais letal que qualquer doença. Apenas uma palavra que o diabo solte para os seus anjos, os milhares e milhares que estão debaixo da ordem dele, debaixo da organização e do comando dele, apenas uma palavra dele dizendo: olha, o lá de cima permitiu, pode matar. Eu não sei quantas pessoas os demônios matariam de uma só vez. Provavelmente eles têm o poder de acabar com toda a população. 7 bilhões de pessoas. Nossa, pastor, o senhor é doido, como assim? Eu vou abrir um parênteses rapidinho, a gente acha que tem 5 minutinhos. Existe um texto na Bíblia que fala que Deus mandou um anjo, não fala nem um arcanjo, um anjo. E esse anjo, ele é com uma espada num exército dos assírios. E fala que um único anjo com uma espada matou mais de 300 mil homens. E minutos. Agora, demônios são anjos caídos. Demônios são anjos que caíram do céu. Então, se um anjo com uma espada matou mais de 300 mil homens, eu te pergunto, milhares de demônios têm poder de matar quantos homens? Quantas pessoas? Bilhões. Logo, então, Satanás, ele é mais letal que qualquer doença. E Satanás está debaixo do controle de Deus. Satanás está preso na coleira que Deus colocou nele. Significa que Deus controla as ações de Satanás. E aquilo que Satanás intenta para o mal, Deus permite algumas coisas e Deus intenta para o bem. Um exemplo, nós vamos encerrar aqui, mas não fala, esse texto não fala que foi o diabo, mas fala que pessoas intentaram para o mal. E essas pessoas são os irmãos de José. Gênesis capítulo, no final de Gênesis, no capítulo 50. Diz o seguinte, capítulo 50, versículo 20. Diz assim: vocês, José falando para os irmãos dele, que haviam jogado ele no poço, vendido para os egípcios, e mentiram para o pai que ele tinha morrido. José diz para eles, anos depois: vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mas na verdade, essa tradução da NVI ainda não expressa o principal. Esse texto quer dizer o seguinte: vocês intentou, ou seja, o desejo de vocês, os planos de vocês eram para o meu mal, mas os planos de Deus, Deus intentou, Deus moveu para o bem. Para a gente encerrar, então está dizendo o seguinte: quando Satanás, outras pessoas, doenças, seja lá o que for, age contra nós, nos provocando o mal, quando Deus permite, é porque Ele está fazendo este mal mover para o nosso bem. Deus tem o poder, a capacidade de tornar todos os males contra nós em bem. Então confie, descanse, que as coisas ruins que estão acontecendo com você, na verdade elas são coisas boas, coisas maravilhosas, que estão de algum modo produzindo um bem muito grande para você que você não consegue ver. E por quê? Porque é Deus que está permitindo. Porque se Deus está permitindo, é para o teu bem. Deus abençoe vocês. Vejo vocês na próxima terça-feira, na continuação do nosso estudo. A paz do Senhor. Eu vou ficar por aqui. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio